Estamos aqui para mais uma live de terça-feira às 5 horas. E nessa live a gente estará resolvendo os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas questões, o que nos impede de seguir avante. Tudo isso a gente vai deixar claro aqui e vocês podem perguntar também. Mandem perguntas, o que é real na vida de vocês, tá? E a gente vai estar aqui respondendo e conversando a respeito das nossas dores e dos nossos problemas também com relação ao estudo da música. Então, eu coloquei o título dessa live, qual o maior desafio no estudo da música ou do piano, diretamente do piano. O maior desafio que eu vejo, sempre que eu converso com as pessoas, é começar. Como assim, Helena, começar? Quando você vê alguém tocando piano, virtuosisticamente, tocando umas músicas bonitas, com muitas notas, você fica pensando, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso. Então você já cria dentro de você um pensamento de que você nunca vai conseguir fazer aquilo. E isso não é verdade. Porque você esquece que sempre teve o primeiro passo. Agora veja bem, você sempre teve... Você pensa num ginasta, um cara que treina para ser um ginasta olímpico. Qual o primeiro passo dele? Ele começa fazendo pequenos movimentos, treinando pequenos saltos. E assim ele vai, com o tempo, ele vai conseguindo habilidades tão boas que o levam até a Olimpíadas. Então, isso é o tempo que faz, o treino diário. O treino diário é que eleva essa habilidade, que dá habilidade para esse ginasta. Música é a mesma coisa, é uma habilidade. E você começa com a primeira notinha. Você aprende a primeira notinha, 2 notinhas. E depois você vai treinando. E você vai ensinando o seu dedo, a sua mão. Você vai ensinando o teclado para as mãos. E as mãos vão aprendendo como fazer para tocar cada notinha dessa. Sempre tem um primeiro passo, uma primeira posição que a sua mão vai para o teclado. A sua mão vai para o teclado, toca as primeiras notinhas. Você não pode querer começar tocando uma partitura difícil, uma música de filme difícil, uma música que você ouviu na internet, cheia de notas e acordes, e você está começando, você não pode querer começar com ela. Por quê? Você não pode querer imitar um grande pianista e tocar lindo como ele, porque você tem que trilhar o caminho que ele trilhou para chegar lá. Ele não nasceu tocando daquele jeito. Ele trilhou um caminho, ele começou a estudar com pequenas notas, pequenas melodias. É isso que você precisa pensar. E quando você aceita que você precisa começar com pequenas melodias, com notinhas pequenas, quando você aceita isso, você vê que é fácil, que não é difícil. A dificuldade consiste em você querer tocar muitas notas, logo de cara, em você querer tocar peças complicadas logo de cara. Isso é difícil mesmo, ninguém consegue, ninguém nasce sabendo. Então, é necessário aceitar e perceber que o começo é um passo a passo mesmo. É um passo que vai dando, cada passo que vai dando, você vai progredindo um pouquinho e vai chegando até construir uma habilidade que você consiga, que você consiga tocar muitas coisas e principalmente, olha, veja bem, uma coisa importante, sabe? Muitas pessoas não querem aprender a ler.
música. Imagina, isso é muito difícil. Aquele monte de bolinha. Eu não vou conseguir nunca ler aquilo. Bom, a segunda opção para você não ler, não aprender a ler, é você ser um analfabeto musical e só conseguir tocar quando lhe dão os nomes das notas. Você copia, pelo ouvido você copia que nota que você tem que tocar. Eu tenho que tocar tal nota, depois tal nota, e você vai copiando. Então você depende de alguém que fica ali instruindo para tocar aquela coisa. Então, isso daí é uma opção que não dá retorno. É uma opção que você não aprende música de verdade. Olá, gente, é o seguinte, o vídeo foi pausado e agora a gente está reconectando, né? E a gente volta a conversar o que a gente estava conversando. É sobre aquela nossa ideia de querer aprender a tocar sem aprender a ler as notas. É o tal do analfabeto musical, que quer tocar, quer fazer uma música, mas só copiando ali algumas cifras, alguns acordes, e fica por isso. Isso não vai te trazer nenhum retorno, isso não vai te trazer, como que eu vou dizer, nenhum tipo de prazer, nenhuma realização, não vai, porque você vai continuar sem conhecer a escrita musical. Você vai continuar sem conhecer a música. O mais interessante de toda a história é saber como que esse alfabeto musical funciona, como que essa música é escrita, como eu consigo, sabe, como eu consigo desvendar as ideias musicais, uma ideia, um discurso musical. Como eu consigo desvendar o que um compositor quis passar? O que um compositor quis passar com a composição dele? O que ele está falando? A Sara diz que tocar violino é fácil de aprender. Olha, Sara, eu não acredito nisso. Porque, de qualquer maneira, você até pode passar o arco na corda, mas você vai ter que ler a partitura igual. A partitura para violino, para piano, são iguais. O alfabeto musical é o mesmo. Quem sabe ler uma partitura para piano, sabe ler uma para violino. A escrita é igual, tá? Isso é que eu estou tentando passar para vocês. O seguinte, o difícil, que todo mundo fala, nossa, mas é muito difícil, eu não vou conseguir aprender. É que a pessoa começa pegando uma partitura muito complicada. Olha aquele monte de nota ali na frente dela. E aí, o que acontece? Ah, não entende mesmo, não entende nada. Mas quando você pega o passo a passo do começo, o que eu falei? No comecinho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um passo de cada vez. Vamos aprender umas notinhas, depois as outras notinhas, uma posição da mão, a outra posição da mão, a claves, onde são escritas notinhas. Como as notinhas são escritas na pauta. Se você der o passo a passo, com uma metodologia bem orientada, não vai ser difícil. Não é difícil, até uma criança aprende. Pensa, uma criança de 5 anos aprende, de 6, de 7 anos aprende. Por quê que um adulto não pode aprender? Por que uma pessoa de mais de 30 anos não pode aprender? Pode, de mais de 40, de 50, de 60. Todos não têm idade para aprender. É só ter a orientação certa. É só você começar pelo começo, dando o passo a passo. Veja bem, quando você vai aprender uma língua estrangeira, por exemplo, em inglês, que todo mundo estuda, como você faz para aprender o inglês? Você aprende uma palavra,
aprende outra palavra e vai aprendendo palavras-chave do inglês. Depois você aprende uma frase, outra frase, e assim você vai aprendendo. E depois de algum tempo você consegue conversar. E tem pessoas que nem conseguem chegar na fase de conversação, né? Então, isso, Irene. Oi, Irene, tudo bem? Orientação certa e determinação do aluno. Sim, muito bem. Determinação. O aluno precisa querer aprender. O aluno não pode ficar só esperando que o professor vá passar todas as notinhas para ele copiar. Isso é método papagaio. Quem aprende assim é o papagaio. Ele aprende até a cantar o hino nacional, mas ele não sabe o que ele está cantando. Então é a mesma coisa, quando você toca uma coisa e você não sabe o que está tocando, você é igual a um papagaio. Então, por isso que precisa fazer o passo a passo, começar aprendendo as notinhas, a escrita musical. Compreender que a escrita musical tem a parte rítmica, a parte melódica, a parte harmônica, compreender cada uma. No começo, você não vai fazer a parte harmônica, porque você vai começar com uma notinha, duas notinhas. Ah, Helena, mas isso é muito chato. Eu falei, chato quando a pessoa não quer aprender. Porque é o jeito de se tornar fácil para aprender. Chato é quando a pessoa não quer se dedicar, não está comprometida. Porque quando a pessoa está comprometida e quer aprender, se torna maravilhoso. Cada liçãozinha que você aprende, cada musiquinha que você aprende, consegue fazer aquela música fluir, você fica realizada. Então, isso daí é uma jornada. Você começa no primeiro passo e você vai caminhando nessa jornada. E cada vez que você aumenta a sua habilidade motora ou de leitura, ou qualquer que seja, que você aumenta a sua habilidade, cada vez que você aumenta essa habilidade, você progride e você aumenta a dificuldade também das partituras que você vai tocar. Então, a sua dificuldade cresce quando a habilidade cresce. O professor não pode querer dar uma música mais difícil, com dificuldade muito grande, se a sua habilidade não está desenvolvida. Você não vai conseguir, você vai achar difícil e você vai desanimar. Então, é preciso ter muito método, sabe? É preciso ter muito método e começar a estudar o passo a passo. Annelise Romero falou, é tão lindo o piano. Isso, Annelise, é maravilhoso. Sim, a Sofia, ela não conseguia e depois ela aprendeu. É isso mesmo, a gente vai devagar e a gente vai conseguindo uma notinha após a outra. E isso vai dando uma realização total para a gente. E pode ser que você esteja insatisfeita com o seu dia a dia. Você queira alguma novidade. Então, o que você faz? Que tal estudar música? E ela te dá um alento, traz uma novidade, uma nova vida para você, uma nova esperança, um aprendizado. Você aprende a ouvir diferente. Quando você entende o que está acontecendo na música, você ouve diferente. Você ouve a música de uma maneira mais completa do que quando você não sabia nem o que aquilo significava. Então, isso vai mudar a sua vida. Você vai ter mais prazer. E se você estiver executando ainda, melhor será. As suas reuniões, as suas festinhas, que você pode participar tocando e cantando com seus amigos, é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, o que a gente deve fazer? Bom, eu resolvi que eu vou estudar. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é ter um instrumento. Se eu não puder comprar, o que eu vou fazer? Eu vou
ou emprestar, ou alugar, ou ganhar de alguém. Isso daí, cada um tem o seu processo, né? Hoje tem muitos pianos digitais, teclados que podem ser usados para iniciação pianística, porque a gente começa com poucas notas. Então, quando a gente começa com poucas notas, o que acontece? A gente pode usar um teclado menor do que um piano grande de 88 teclas, tá? Então, e depois que você conseguiu esse instrumento que vai te ajudar a estudar, você precisa entrar em contato com alguém que te instrua, que te tenha o método, tenha o passo a passo para te fazer aprender a tocar o piano. E assim você vai descobrir que não é difícil, que pode ser feito, que pode ser realizado com qualquer pessoa. Veja bem, não é só a informação que você precisa. Não é só a informação, porque a informação você consegue até na internet. O que você precisa mesmo é um método. Porque a internet está cheia de informação. Você abre lá, tem 1000 páginas e 1000 sites dizendo um monte de coisa sobre aprender a música. Mas eles não te dão um método, o passo a passo. Então você fica perdida com aquele monte de informação que você não sabe mais o que fazer com ele. Então, é necessário que você tenha alguém que lhe dirija no estudo, que lhe dirija nessa jornada de aprender piano. É necessário, e só assim você vai tirar a crença, olha, é uma crença de que piano, que música é difícil. Não é difícil quando você tem um método para aprender. Falar chinês é difícil? É. Para quem não tem método. Pega lá um jornal chinês e vai ler. Não lê. Agora, se ele tiver um professor e um método para aprender, ele vai aprender. Eu garanto. E o piano é a mesma coisa. Tem que ter um método, um professor e treino. Prática diária. O comprometimento da pessoa leva à prática diária. Você vai treinando, você vai praticando, vai desenvolvendo habilidade e você vai se sentindo realizada na sua jornada. É uma jornada. Eu não sei quanto tempo demora. Para uma pessoa demora mais, para outra pessoa demora menos. Depende da pessoa. E o professor está atento a isso. O professor está atento às possibilidades da pessoa e vai conseguindo colocar cada vez mais material bonito e lindo para aquela pessoa conseguir tocar. Isso é realmente verdade. Então, todo começo é pequeno e a gente tem que saber que todo começo é pequeno. Ninguém vai começar grande, não se começa em nada grande. Todo começo é pequeno, é o primeiro passo que se dá. Então vamos tirar da mente que isso daí é porque é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho talento, isso não existe. Não ter talento, a habilidade se desenvolve, cada pessoa desenvolve as habilidades que se propuser. Eu quero jogar bola, eu quero nadar, eu tenho que praticar, eu tenho que me dedicar a isso, senão eu não vou conseguir. E não é porque é difícil, não é difícil quando se tem um método, que isso esteja bem claro para todos nós, sabe? Hoje eu estou aqui com uma dificuldade na internet, porque tá caindo toda hora a minha internet aqui. A internet tá de mal comigo hoje. Mas a gente supera isso, a gente vai em frente, porque ao vivo é assim mesmo, acontece as coisas e a gente faz ao vivo, né? A gente tá aqui para
resolver as dúvidas de vocês. E a gente quer que vocês perguntem também e falem, que nem a Annelise falou que a Sofia ela não conseguia e depois ela aprendeu as notas, tá vendo? Isso é uma coisa que realmente acontece. E a gente precisa querer e perseverar. É isso daí. Por hoje eu vou ficando por aqui, porque a minha internet tá muito ruim hoje, mas eu tô aceitando as perguntas de vocês e vou continuar na próxima terça-feira, conversando com vocês sobre os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas crenças e as nossas alegrias também. Quando a gente toca piano, a gente vive muito feliz. O piano é um amigo nas horas da solidão. O piano é um amigo nas horas da depressão. O piano é um amigo que fica com a gente nos momentos tristes. Ele fica ali com a gente e você vai dedilhando e você vai aprendendo e você vai alimentando a sua alma com aquela música que você vai produzir, que você está tocando, conforme aquilo que o seu coração pedir. Veja bem como isso é libertador. Quando você consegue ler a partitura, quando você consegue interpretar, você vai ler aquilo que o teu coração está pedindo. E você vai em frente, porque você vai saber ler. Você não é mais um analfabeto, você é um pianista, tá? Então, boa semana para todo mundo e eu vou ficando por aqui. Me escrevam as suas dúvidas e os seus medos, porque a gente vai responder a todos. Um beijo! Obrigado, prof. É a Sofia. Oi, linda! É você, é? Sua linda, você tá tocando muito bonito, viu? Um beijo para você, Sofia.